boa tarde para todo mundo, boa noite, né? Espero que sejam todos bem. Aqui é o Vitor novamente, sei que faz tempo que não nos vemos, mas estou aqui para estar dando para vocês a segunda aula minha, né, a respeito de, curiosamente, o Segundo Reinado. O Segundo Reinado é um dos momentos mais importantes, né, da nossa história. Ele é provavelmente conhecido como o mais longo período sobre uma única liderança, né, durando 49 anos, após o golpe da maioridade, em que Dom Pedro II chega ao trono e vai se manter até quase o final do século XIX. Pois bem, como que a gente pode estar diferenciando, né, o segundo reinado? Quais são as chamadas fases do segundo reinado? Bom, ele é dividido principalmente em 3 fases. O primeiro tem um nome muito oficial, muito inspirado, chamado Colocando Ordem na Casa. O que vai ser esse Colocando Ordem na Casa? Basicamente, foi o Dom Pedro II pegando toda aquela bagunça que rolou com o Feijó, essa galera aí, e está tentando resolver, né, essa briga entre liberais e conservadores. Depois, a gente vai estar chegando nas chamadas transformações socioeconômicas, em que Dom Pedro II vai pegar o poder que ele adquiriu após ter pacificado o Brasil, de certa forma, né? E está utilizando isso para estar melhorando o país. E a gente vai ver que isso vai funcionar até certo ponto. Até que finalmente a gente chega, como todo período na história chega, a gente chega na crise do segundo reinado. A gente vai ver todos os fatores que levam ao fim do segundo reinado e a chegada da chamada República Velha no Brasil. Pois bem, tendo dito isso, vamos começar. A primeira fase, que é chamada Colocando Ordem na Casa, ela se inicia em 1840, certo? Após o golpe da maioridade. E o que é a primeira coisa que Dom Pedro II vai fazer? Dom Pedro II sabia que ele tinha que estar atendendo aos pedidos dos liberais, né, para estar justificando o poder dele no poder, a posição dele no poder. E como que ele vai fazer isso? Primeiro, ele vai criar o chamado Gabinete dos Irmãos. Muita gente chama de ministério, mas na verdade a gente tem que lembrar que isso aqui é um reinado. Então o termo ministério não está correto. O termo correto é um gabinete. E quem estava nesse gabinete? Eram quatro caras, duas duplas de irmãos, né? E os 4 eram liberais. Então aqui a gente já percebe Dom Pedro II atendendo aos pedidos dos liberais, que está se mantendo mais no poder. E quem vai ser? Os seus membros das famílias Cavalcante e Andrada. Então, o que isso vai levar? Tudo isso, quando o Dom Pedro faz isso, ele primeiro fecha, depois de fazer isso, ele fecha o parlamento e chama as chamadas eleições do cacete. Por quê? É uma eleição que era muito curiosa. O pessoal ia votar, só que assim, o que acontecia? Você ia votar, né? Você chegava lá para estar votando, só que assim que você chegava, o cara falava, ó, vota no meu candidato, que senão eu te desço a paulada. A pessoa fala, não, eu voto em quem quiser. E foi e votou na oposição. Assim que ele saía na frente de todo mundo, o cara levava o quê? Levava um cacete, levava uma porrada. Vai falar, isso é voto de cabresto? Não. Voto de cabresto, ele vai surgir como uma evolução disso. Voto de cabresto, a gente pode falar que ele só ocorre lá na República Velha. Aqui são eleições do cacete. Então a gente pode perceber que tem essa fortíssima coerção liberal, coerção da população, né, que vai invariavelmente levar a uma eleição que vai favorecer muito os liberais. Só que isso dá um problema. Isso acaba dando problema porque os caras começam a entrar em conflito com Dom Pedro. E, em outro lado, os conservadores vão acabar entrando em conflito também com Dom Pedro. Então você percebe que apesar de ele estar tentando resolver as coisas, um lado sempre estava dando problema. Então, o que ele vai fazer? Ele vai demitir os liberais e permitir que os conservadores ascendam ao poder. E o que os conservadores vão fazer? Eles vão continuar com todas as propostas lá do Araújo Lima, né?
Eles vão tentar continuar o projeto do Araújo Lima. E o que eles vão tentar fazer? Eles vão tentar reconstruir o Conselho de Estado, né? Eles vão estar tentando unificar a Guarda Nacional e vão propor a reforma no Código de Processo Liberal. Pois bem, o que aconteceu quando esses conservadores sobem ao poder? Os conservadores, quando eles sobem ao poder, vão acabar gerando uma série de reações, talvez nenhuma mais conhecida do que as chamadas revoltas liberais de São Paulo e Minas Gerais, que eram locais em que os liberais tinham uma grande influência. Então, quem tomou a frente disso, principalmente em Minas Gerais, foram os líderes da Guarda Nacionais, né? Em Minas Gerais foi o Teófilo Otoni, e São Paulo, Tobias Aguiar. Tanto que até hoje Tobias Aguiar faz parte de um dos hinos das Forças Armadas. Pois bem, qual foi o motivo? Primeiro, foi a demissão dos irmãos. Lembra o pessoal do gabinete dos irmãos? Então, Dom Pedro tinha demitido esses caras. E o fato de que aquelas medidas centralizadoras, né, as medidas chamadas conservadoras, não estavam atendendo aos interesses liberais. Então eles decidiram entrar e começar a brigar com isso. É aí que surge um personagem muito importante na história do Segundo Reinado, que é o chamado Luiz Alves de Lima Silva, ou, como ele foi conhecido mais para frente, Duque e posterior Barão de Caxias. Então esse é o famoso Duque de Caxias. Só que ele tem um apelidozinho curioso, que é chamado Pacificador. Só para vocês entenderem uma coisa, tem uma diferença entre um pacifista e um pacificador. Pacifista é aquela pessoa que vê duas pessoas brigando na rua, se mete no meio, tenta afastar os caras, fala, que isso, faz isso não, nós somos todos seres humanos, não vamos brigar não. E ele acaba levando um monte de porrada por isso. O pacificador é aquela pessoa que vê duas pessoas brigando na rua, desce a porrada nos dois e fala, se brigar de novo, eu venho e desço a porrada em vocês de novo. Esse é o Duque de Caxias. Esse cara vai ser tão influente que ele vai mais pra frente se tornar o segundo homem mais poderoso de todo o Segundo Reinado, abaixo apenas de Dom Pedro II. Então, essa é a influência. E o que o Duque de Caxias vai fazer? Ele vai chegar e vai dar uma pacificada nessas revoltas liberais e vai acabar com elas. E Dom Pedro II tá um problema. Putz, toda vez que eu tento dar poder para os conservadores eles vão ficar bem, mas os liberais vão reclamar, e vice-versa. Então, Dom Pedro fez uma coisa interessantíssima. Ele resolveu analisar. O que ele percebeu? Os liberais, o que eles desejavam? Uma descentralização do poder. Eles queriam estar retendo o poder nos seus locais, né, de influência. E o que eles faziam parte? Eles faziam parte de uma coisa, da elite chamada elite urbana. Os conservadores, eles desejavam a centralização do poder, que o poder estivesse na mão de poucas pessoas. E eles eram uma elite rural. Aí que Dom Pedro percebeu, peraí, os dois são da elite. Então, eu tenho apenas que estar atendendo os interesses da elite, que eu estaria atendendo os interesses de ambos. Isso gerou uma frase muito interessante que foi conhecido na época, né, que era nada mais conservador do que um liberal no poder. Por quê? Dom Pedro percebeu que eles estavam interessados em ascender ao poder. Só que assim que eles ascendiam ao poder, os dois grupos tinham a mesma atitude. Isso é uma coisa que a gente às vezes ignora na política hoje em dia. Não é porque eles falam que defendem coisas diferentes que as atitudes deles vão ser diferentes. Ele percebeu que um conservador e um liberal tinham as mesmas políticas normalmente, visavam as mesmas coisas. Essa parte de centralização e descentralização não era o verdadeiro essencial. O verdadeiro essencial era estarem mantendo o poder de alguma forma. Então, o que Dom Pedro resolveu fazer para aplacar as vontades dos dois? Ele criou o que é conhecido como parlamentarismo às avessas. O que é o parlamentarismo às avessas? Em suma, Dom Pedro falou, cada um de vocês vai revezar o poder a cada 2 anos. Primeiro entra um liberal, depois um conservador, e depois a cada 2 anos vocês vão trocando. Mas isso cria um problema óbvio.
Se uma pessoa está ascendendo o poder, mesmo que ele seja o líder do parlamento, ele precisa estar tendo apoio no parlamento. E o que acontecia geralmente se ele só fizesse essa mudança? Um liberal ia subir e encontrar um parlamento conservador, e depois o conservador ia subir com um parlamento liberal. E é por isso que a gente usa termos avessas. Por quê? No parlamentarismo comum, se elege primeiro, né, as pessoas que vão participar do parlamento. E elas são divididas, nesse caso, né, seriam divididas em conservadores e liberais. Depois, essas pessoas eleitas iriam indicar o primeiro-ministro. Então, se tivesse uma maioria conservadora, provavelmente o primeiro-ministro seria conservador, e vice-versa. O que Dom Pedro fez e que chamou as avessas? Primeiro, ele indicava o primeiro-ministro, a partir do que conservadores e liberais desejavam. Esse primeiro-ministro ia chegar e ele ia montar o próprio parlamento, para garantir que quem estivesse no parlamento tivesse, né, o primeiro-ministro que estivesse no parlamento, ele tivesse o apoio. Então, se um liberal chegasse, ele tinha liberdade de desmanchar o parlamento e construir um parlamento que mais atendesse a seus interesses. E a cada 2 anos se ia trocando. Essa solução, tão simples, tão banal, foi o que acabou com os conflitos. A partir daí, não haveria mais grandes conflitos entre liberais e conservadores no poder. Lógico, vai ter esses conflitos eventuais, coisas pequenas, mas nada tão grande a ponto de causar uma revolta em 2 estados. Entretanto, isso criou uns probleminhas. Primeiro, isso consolidou de uma vez por todas o poder das elites. Isso não pegou bem com o povo. Por isso que lá em Pernambuco, em 1848, a gente teve a chamada Revolução Praieira. E por quê? O que aconteceu? Primeiro motivo, poder moderador de Dom Pedro. Óbvio, eles não gostavam do poder moderador criado lá pelo Dom Pedro I. Não era algo que estava impedindo a visão de muitos pernambucanos, né, a evolução da política. Segundo, o controle português do comércio. Olha, pois veja, Brasil era Brasil, o Brasil estava livre, e ainda assim quem dominava o comércio, principalmente do comércio peixeiro, lá em Pernambuco, era portugueses. E o pessoal não. Eles estão falando, peraí, no meu país quem mandava eram portugueses? Não, isso não é certo. A gente já se liberou disso aí, bora tocar o terror aqui. E por último, a gente tem o chamado domínio da família Cavalcante. Sim, esse é o mesmo Cavalcante que eu falei alguns slides atrás. Porque o pessoal tinha até uma coisinha engraçada que o pessoal falava na época, só perguntava: ah, você está falando dos Cavalcantes de Pernambuco? Não, eu estou falando do Pernambuco dos Cavalcantes. Então, você podia ver que os caras tinham muito poder, eles eram os maiores donos de terra na região. E quais foram as influências deles? Foi o liberalismo, o nacionalismo e o socialismo utópico. Então lembre que o socialismo utópico é aquele de que a evolução natural do acúmulo de renda ia levar a uma condição em que a renda seria redistribuída, né, para que então as pessoas tivessem acesso. Isso de forma bem simplificada, vocês já tiveram uma aula que explica bem melhor isso, né? Essa é uma simplificação que eu estou fazendo só para poder para não perder muito tempo com isso. O segundo reinado é um período muito denso, com bastantes assuntos, e por isso eu tenho que avançar um pouco rápido. Quais foram as características? Era republicana. Normalmente, quando a gente fala republicana, a gente está falando anti-português. Separatista. Então, eles estavam querendo separar Pernambuco do resto do Brasil. Ela era bipolar. Ih, rapaz, o que isso quer dizer? Isso quer dizer que vários extremos estavam se juntando ali. Defendiam o voto universal. Nota, quando a gente fala que voto universal, até o final do século XIX, a gente está falando que todos os homens acima de 18 anos poderiam votar. A gente não está falando de voto feminino. Até século XIX, toda vez que vocês verem voto universal, vocês têm que entender que é voto masculino. Só depois do século XIX, com o advento dos movimentos sufragistas, em que a gente começa a falar que o voto universal reflete o voto das mulheres.
Isso é muito importante para quando você for colocar em qualquer prova, principalmente provas escritas que vocês podem fazer, que vai estar perguntando sobre isso. Então, toda vez que vocês virem numa prova em que a Revolução Praieira defendia o voto das mulheres, essa questão estará errada. Certinho? Beleza? Eles pediam o tabelamento dos juros. Por quê? Porque os juros normalmente beneficiavam os portugueses e prejudicavam os brasileiros. E por último, fim do alistamento militar obrigatório. O que isso quer dizer? Na época, se você tinha mais de 18 anos, não tinha trabalho, não estava estudando, você ferrou. Você vai para o exército. Você não tinha opção. Era compulsório, você era obrigado a estar se alistando no exército. E não é que nem hoje, que você pode falar, não desejo me alistar, mas eu fico na reserva. Não, lá, se você não tinha um trabalho fixo, uma forma de renda fixa, e se você não estava estudando, ou, lógico, né, se você não tivesse um familiar poderoso, você tinha que se alistar. Se você não fizesse isso, você era preso. E o que aconteceu com essa Revolução Praieira? Não, o Duque de Caxias passou lá e deu uma pacificada neles. Isso é o que a gente vai chamar de última revolta do Império. Depois de 1848, quase nenhuma grande revolução aconteceu no Brasil até o final do Império, até o final do regime de Dom Pedro II. Que é um período muito grande, você vai parar a pensar, que ele vai sair lá no final, lá em 1889. E a gente está falando que aqui em 48 já parou as grandes revoltas. Vão ter revoltas eventuais, lógico, mas nada num nível muito grande. Então esse é o maior período de paz que a gente pode falar que o Brasil viveu até hoje. Pois bem, agora que a gente acabou com isso, vamos começar a falar um pouco de transformações socioeconômicas. A primeira coisa que a gente tem que lembra que os portugueses que os ingleses estavam pé da vida com a gente, que a gente tinha sacaneado eles com aquela história de acabar com o tráfico escravista? Então, Dom Pedro II finalmente teve que ceder e falar, beleza, a gente vai fazer isso. Eles fizeram então a chamada Lei Eusébio de Queiroz, em 1850. O que fez essa Lei Eusébio de Queiroz? Ela proibia o tráfico escravista. Então, você não pode mais estar trazendo escravos da África para o Brasil. Aí o pessoal fazia isso? Óbvio, sempre tinha o tráfico ilícito, né? Mas agora era finalmente proibido e punível com a força da lei. Então, finalmente, não era só mais aquelas leis para inglês ver. Tá bom, o que aconteceu? Primeiro, se você não consegue mais trazer algo do exterior, automaticamente a disponibilidade despenca. Então, você não vai... se você não consegue arranjar escravos, né, você não consegue estar arranjando eles, então automaticamente cai a disponibilidade e aumenta muito o preço. Com esse aumento muito grande no preço, levaram algumas consequências. Primeiro, lembra que antigamente, principalmente no começo, se escravo fizesse alguma coisa errada, ele era amarrado no tronco e chicoteado até morrer, matavam eles só para causar medo. Agora você não vai mais poder fazer isso. Então, se o dono de escravo fizesse isso, ele não teria um escravo para estar repondo. Então teve uma melhora relativa do tratamento. E aí já tem pessoa que fala, então quer dizer que eles eram bem tratados? Não, eles ainda comiam pão que o diabo amassou. Só que aqui eles não vão mais ficar matando escravo, não vão mais ficar mutilando escravos, essas coisas. Porque agora eles tinham que estar cuidando dos escravos melhor. Isso também levou ao chamado liberação de capitais. Isso aqui é uma coisa que eu vou falar daqui a pouquinho, certo? Mas a partir do momento que você não consegue mais comprar os escravos, todo o dinheiro da compra de escravos automaticamente fica travada, fica parado esse dinheiro. A gente vai ver que depois esse dinheiro vai ser pego e vai ser utilizado depois. Vai ser criada a nova lei de terras. Por quê? O que é a lei de terras antiga? Basicamente é assim, você chegou, tá usando a terra por algum tempo, pronto. Você já a terra é sua. Agora, o que aconteceu? Quando foi passada a lei Eusébio de Queiroz, já tinha muita gente sabendo que o que isso ia levar como consequência natural era o início das imigrações, né?
a imigração no Brasil ia ter que ficar muito intensa. E também ia começar a ter um número de escravos muito mais livres por causa disso. Então, 2 semanas depois de assinarem a Lei Eusébio de Queiroz, assinaram essa nova lei de terras. Que agora, se você queria ter uma terra, você tem que pagar por ela. Isso vai causar consequências por si só, que eu vou trazer mais pra frente quando estiver falando de imigração. Certinho? Mas bem, quais foram os fatores que levaram à imigração? Primeiro, quais são os fatores na Europa? Primeiro, segundo a Revolução Industrial, está fazendo um monte de gente perder emprego. De repente, com a segunda Revolução Industrial, um monte de gente que tinha trabalho fixo não tem mais. Então, isso criou um grande número de pessoas que não tinham onde trabalhar e que estavam procurando novas oportunidades. Segundo, disseminação do desemprego, que nem eu falei, a ascensão do socialismo e as unificações italiana e alemã. Por que as unificações estão aqui? Pois bem, as unificações criaram um monte de pessoas que, na visão de quem estava no poder, eram pessoas indesejáveis. Então, que eles faziam? Eles pegavam, mandavam todas as pessoas para vários lugares do mundo, para não ter eles na Europa. Isso também é verdade do socialismo. O socialismo fez com que vários patrões, vários chefes de Estado incentivassem a saída das pessoas que defendiam o socialismo para virem para o Brasil e outros locais do mundo. Então, tudo isso levou a um grande fluxo de pessoas da Europa. E no Brasil? Bom, está faltando trabalhador. Vai começar a diminuir muito o número de escravos e eles vão precisar substituir esse pessoal. A gente tem a expansão cafeeira, que eu já vou tratar daqui a pouquinho. E a gente tem o chamado darwinismo social e a teoria do embranquecimento da população. Isso aí são as chamadas teorias racistas do século XIX. Porque assim, por que a gente recebeu o pessoal da Europa e não de outros locais? Não sei se vocês sabiam, a China e o Japão estavam provendo de enviar gente para o Brasil para estar trabalhando aqui. Só que o governo brasileiro negou. Por quê? Tinha teoria na época de que se você tinha uma população com pessoas brancas, com um grande número de embranquecimento da população, com maior taxa de pessoas brancas, o Brasil iria se desenvolver melhor. Essas são as chamadas teorias do darwinismo social, em que a população branca é chamada de população civilizada, né? Em que é a população mais desenvolvida intelectualmente. Depois teriam os chamados povos bárbaros, né? Que eram pessoas de descendência asiática e americanas. E por último, a gente tinha a população africana, né? Que era considerada a pior possível. Essas teorias racistas, então, elas ditaram muito de como a política de imigração foi acontecendo. Tanto que quando a gente fala de imigração japonesa em grande fluxo, a gente está falando já de Brasil República. Pois bem, qual foi a primeira experiência que a gente tem? A gente tem a primeira experiência no Brasil com a imigração, logo 2 anos depois, né, da Lei Eusébio de Queiroz, com esse cara aqui, ó, chamado Senador Vergueiro. Quem ele trouxe? Ele trouxe alemães suíços, principalmente, para vir trabalhar em São Paulo, né? Para trabalhar na fazenda de café dele. Como ele fazia? Ele fazia um sistema de parceria. Como era em teoria esse sistema? Era uma divisão dos lucros entre imigrantes e fazendeiros. Então o que acontecia? O imigrante pegaria o café que ele estaria vendendo, né? Ia pegar os lucros desse café, metade ficava para o fazendeiro e metade para o imigrante. Esse sistema parecia justo, na verdade, deu luz a uma série de atrocidades que aconteceram. Por quê? Porque era tudo uma armadilha. Primeiro, eles criaram uma forma de endividamento constante. Como que isso acontecia? Falava assim, ó, a pessoa estava saindo da Alemanha, né, para vir para outro país. Bom, ele tinha algumas opções. Ele podia ir para a Europa, que a taxa, vamos supor valores aqui, né? Que a taxa para ir para lá eram 500 euros. Eu sei que euros não existiam na época, só estou usando para simplificar. 500 euros para ir para a Inglaterra. Falei, ixi, isso é caro. E para os Estados Unidos, quanto é? 200. Melhor, mais barato. E para ir para o Brasil? Ah, é de graça. De graça?
O governo brasileiro paga só, tá precisando de trabalhadores, então eles vão pagar sua passagem de toda a sua família para vir para o Brasil para vocês trabalharem lá. E fazendo lá, vocês vão dividir igualmente entre você e seu patrão o dinheiro. A pessoa fala, opa, bora! E foi. Só que tinha algumas armadilhas. Primeiro, o governo brasileiro, de fato, pagava a passagem dessas pessoas. Só que aí o governo brasileiro, ele transferia essa dívida para o fazendeiro que ia lá e escolhia os imigrantes que desejavam. Fala, peraí. Um fazendeiro chegando num porto, escolhendo as pessoas que gostaria que trabalhasse na fazenda dele. Isso não parece aquela coisa que devia estar acabando? Qual era o nome? Escravidão. Pois é, esse era o problema. Todos esses fatores vão fazer com que esses donos de fazenda, esses fazendeiros, vissem esses imigrantes como escravos. Mas não se preocupa, fica vindo a pior. Por quê? Porque quando o imigrante era escolhido e ele foi para a plantação de café, o que acontecia com ele? Bom, o café não estava pronto, ele tinha que plantar o café. E não sei se vocês conhecem, café demora cerca de 2, 3 anos para começar a dar uma quantidade ínfima de café. Então, por todos aqueles 2 anos, o fazendeiro ele ia pagando a comida, a habitação, tudo isso para o imigrante. O imigrante ia construindo essa dívida. Depois, que ferramenta que esse imigrante vai trabalhar? Você acha que o imigrante vai trazer já ferramentas de carpintaria, né, de agricultura, vai trazer um ancinho, um machado? Não. O fazendeiro vai vender para ele. E pior, isso ainda fica pior, por quê? Porque os fazendeiros eram muito filha da puta. Eles pegavam e faziam assim, beleza, você tá querendo esse machado aqui, alemão idiota? Por quê? Porque eles não falavam a língua. Então fala, 100 reais. O cara que não entendia português, ele falava, beleza, e pegava. Isso ia aumentando a dívida. Então percebe. Então, de certa forma, sim, os lucros eram divididos igualmente. Só que a dívida, que até você poder começar a ter esse lucro, era tão grande, que ela se tornava impagável. Pior, lembra que eu falei que esse fazendeiro tinha a mentalidade de dono de escravos? Então ele achava que o imigrante era propriedade dele. Então, começaram de novo todos os terrores que a gente já está acostumado. Começaram chicoteamentos, torturas, maus tratos de todas as formas possíveis, que levaram invariavelmente a várias fugas, né, e revoltas dos povos imigrantes também. Ao mesmo modelo que acontecia com vários escravos. E pior, o governo desses países, eles largaram eles muitas vezes na mão, né? Falavam, quer saber? Você tá indo pra lá? Não me importa muito o que vai acontecer com vocês. E como que você acha que pode... Como que você fala, mas não tinha como eles mandarem uma carta pro governo deles falando o que tá acontecendo? Então, ele tá falando de uma série de pessoas que estão indo pro meio do nada. Quem podia escrever uma carta? Quem podia enviar? O dono da fazenda. Você acha que o dono da fazenda não violava essas cartas e via o que estava acontecendo e falava, beleza, essa carta aqui que está denunciando o que eu estou fazendo, eu vou deixar passar? Não, eu não vou deixar. E jogava a carta na fogueira mais próxima. Tudo isso criou um problema muito grande, até que finalmente o governo teve que intervir, proibiu o sistema de parceria e forçou um sistema de assalariamento de salário básico. Então, com isso, começaram a ter uma situação mais estável, apesar de que muitas vezes ainda os migrantes sofreram vários abusos pela mão dos seus fazendeiros. Pois bem, e como que o café se tornou tão poderoso? Bom, vamos começar do começo. O café ele chegou no Brasil, no Pará, certo? Contrabandeado da Guiana. Então, chegando no Pará, o pessoal falava, isso aí não vai dar nada. Isso aí é uma frutinha inútil que o pessoal plantava no fundo no fundo do jardim, essas coisas. Entretanto, quando chegou em 1808, esse café chegou no Rio de Janeiro. E Rio de Janeiro, no momento, era o principal foco de trocas comerciais no Brasil. Em 1822, eles perceberam que o café dava dinheiro e começaram a surgir as primeiras fazendas de café.
Em 1931, o café evoluiu para se tornar entre um dos 10 produtos mais exportados do Brasil. Em 1940, ele era o segundo produto mais exportado. E de 1850 a 1930, por 80 anos, o café vai ser o principal produto brasileiro, acima de qualquer outra coisa, de qualquer outro produto. Então, percebam, ele durou por 80 anos e esse sistema só faliu porque a gente teve a crise de 29. Se não fosse pela crise de 29, que eu vou estar explicando na próxima aula para vocês, que vocês vão ter comigo, se não fosse pela crise de 29, isso não estaria acontecendo, não teria parado, provavelmente. Quais foram os fatores? Bom, primeira coisa, toda aquela lavoura tradicional de açúcar, algodão, anil, banana, tudo isso parou de funcionar. Por quê? Não estava vendendo tanto. Depois do boom do açúcar, do boom do ouro e o segundo boom do açúcar com outros produtos, né, que a Maria Louca ou Maria Piedosa desenvolveu, não tinha mais um grande produto. Então o Brasil precisava de um produto. Então, o que aconteceu? O café, ele pegou essa estrutura que existia e a gente pode falar que ele vampirizou, né, toda essa estrutura que já tinha, né, da lavoura tradicional. Então já estava lá quase tudo que eles precisavam. Já estava arado, já estava alguns locais de processamento, de ensacamento, já estavam acostumados. Então ele auxiliou com isso. Só que o verdadeiro motivo de ele ter crescido foi o consumo mundial aumentou exponencialmente. Por quê? Segunda Revolução Industrial. Para pensar, você precisa de gente para trabalhar na fábrica constantemente, trabalhar 24 horas por dia. Não é muito mais fácil se a pessoa tiver acordado porque ela toma um litro de café antes? Quem aqui consegue hoje em dia fazer as coisas que precisa sem tomar uma xícara de café? Pouquinha gente, né? Tenho certeza que quem está assistindo essa aula aqui, 9 casos em 10, tá assistindo com uma xícarazinha de café, ou vai tomar uma xícarazinha de café depois, já tomou umas 2 pelo dia só para dar aquela disparada. Então tudo isso explica por que o café aumentou tanto o consumo no Brasil, era responsável por quase 90% da exportação de café no mundo. E por último, mas não, também importante, mas não tanto, né? O café é chamada bebida dos intelectuais. Lógico que aqui estou falando de café de altíssima qualidade, não essa borra de café que a gente toma hoje em dia. E não sei se vocês sabem, a gente toma o café de quase de pior qualidade. O café, quando ele está crescendo, ele começa verde, fica amarelo, se torna vermelho. Só o vermelho que realmente dá um aspecto de café delicioso. E adivinha, a maior parte do que a gente toma é extraído de café já ainda com os grãos verdes. Esse é apenas mais um dos motivos de por que viver no Brasil é maravilhoso. Bom, expansão da cafeeira. Quais são as fases? A primeira fase, ela ocorreu na chamada Baixada Fluminense e no Vale do Paraíba. Qual era a principal técnica que utilizava? Era a coivara. E isso já não ajudou. Por quê? A gente vai ver depois que essa primeira fase ela desperdiçou muito dinheiro. Porque a coivara, ela funcionava legal pra cana. Que é coivara? Aí você taca fogo em tudo depois. O café isso não funcionava. Depois que você colhia o café, a planta do café ela é muito, como posso falar, é muito sensível. E se você não taca fogo na terra depois de colher, ela perde todos os nutrientes, ela perde toda a capacidade de estar crescendo. Então isso prejudicou muito. A mão de obra era escrava na época. Aqui era antes um pouquinho da Lei Eusébio de Queiroz. E me fala, a planta de café ela precisa ser colhida muito lentamente, com muito cuidado. Você acha que o cara que era espancado, maltratado, sofria todo tipo de abuso na mão do fazendeiro, ele vai tomar cuidado na hora de de colher o café? Não, lógico que não. Ele simplesmente pegava de qualquer jeito e largava. Não tinha nenhum tipo de motivo para estar fazendo coisas da forma que o café exigiria. E por último, graças a isso, uma série de outras dificuldades, ele teve uma baixíssima produtividade. Você está perguntando, mas por que tudo isso? Porque esses fazendeiros aí, esses fazendeiros mais antigos, né? Eles não estavam ligando muito para as coisas, eles não estavam ligando em querer aprender. Eles falaram, sempre plantei dessa forma, não tem por que eu melhorar. Não tem por que eu estar evoluindo, eu estar refinando minha técnica. Isso sempre funcionou para o açúcar, vai funcionar para o café também, dane-se. Não.
ele vai perceber por que essas pessoas, então, vão acabar perdendo grande parte do seu poder para os outros produtores. Por quê? A segunda fase da produção do café, ela ocorreu no oeste paulista e no sul de Minas. E ela foi feita pela chamada burguesia cafeeira. O burguês cafeeiro, diferente do aristocrata, ele estudava como tomar melhor cuidado do café, ele via como tá cuidando melhor da terra, qual era a distância certa entre as mudas de café, qual era a melhor técnica. Ele falava, olha só, se eu pegar o café e já tirar a casca dele e vender só o centro dele, que é o que realmente produz a bebida, eu ganho mais. Ó, eu posso moer o café. Todas essas coisas, todas as técnicas refinadas, a burguesia cafeeira vai utilizar para aumentar sua produtividade. Segunda coisa, oeste paulista e sul de Minas tinha o que a gente chama de terra roxa, que é de longe uma das melhores terras que você pode plantar. Terra roxa é de onde saiu aquela mania brasileira de falar que o que você plantar cresce. Então a terra roxa é uma das melhores. Pra você ter uma ideia, houve uma época, uma prática, eu não sei se ela continua hoje em dia, em que a gente exportava terra roxa para outros países para eles estarem utilizando. É insano, mas acontecia. Não sei se acontece ainda, provavelmente acontece. Se alguém tiver mais informações sobre isso, por favor, deixe nos comentários. Terceiro, a mão de obra era imigrante. O imigrante, depois que esse sistema de assalariamento foi criado, ele tinha muito mais cuidado, porque ele sabia que ele podia, como está retirando melhor o café, tudo isso. Tudo serviu para que a produtividade do Oeste Paulista e Sul de Minas fazia com que o pessoal da primeira fase lá se tornasse totalmente obsoleto. Então, quais foram as consequências da expulsão cafeeira? Primeiro, retirou o Brasil da crise. Que crise? A crise que o Dom Pedro I tinha deixado o Brasil. Até aí a gente ainda vivia nas consequências da crise do Dom Pedro I e da política que ele tinha decidido tomar. E ele levou a produção de um superávit. Então a gente sai da crise para ter um superávit. O que é superávit? É o aumento do PIB. A gente começou a produzir tanto, mas tanto, que o Brasil saiu da crise e começou a crescer. E cresceu muito na época. Pelo menos nos principais centros do Brasil, porque lógico, né? Tudo isso vai ficar retido nos centros. Depois, o que fez? Estabilizou a moeda brasileira. Na época, o real voltou a se tornar uma moeda relativamente respeitável. Vai ver que esse boom do café vai ser tão importante que quando a gente estiver falando mais pra frente, né, de um cara chamado Duque de Caxias, Duque de Caxias, não, Barão de Mauá, eles vão ver que vai ter uma época que o Brasil vai ser não só equivaler ao dólar, mas vai aumentar, vai ter mais valor do que o dólar na época. Saudade, seria bom, né? Hoje em dia o real tá meio ruim em frente do dólar, né? Quanto tá hoje? Mais de 5 reais? É um pouco diferente. Bom, quais foram as mudanças que isso levou? Primeiro, levou a uma construção de uma nova elite rural, que nem eu mencionei, né? Os imigrantes começaram a se disseminar pelo país de forma muito grande. Melhorou as relações de trabalho. A gente saiu de uma relação de trabalho principalmente focada na escravidão para o modelo principalmente assalariado. Lembrem que o modelo de trabalho assalariado existia desde Brasil colônia, mas aqui ele vai se tornar o mais comum. Vai levar a gente a um momento de industrialização, que infelizmente vai ser pouco, vai durar pouco. Modernizou nossas vias de transporte com a criação de diversas ferrovias. Por quê? Para transportar o açúcar, você podia fazer isso no lombo de boi. Quer dizer, lombo de boi, lombo de burro, jumento, tudo isso. Agora, o grão de café, ele não consegue ser tão... Ele não é uma coisa que é tão fácil. Ele ocupa um volume muito grande para um peso. Então, eles precisavam transportar esse café de uma forma diferente. Então, eles começaram a investir muito em construção de ferrovias. Então, vamos ver depois até o ponto em que isso vai levar. Por último, levou a uma ocupação definitiva do interior do Brasil. Então, todos aqueles tratados territorialistas, aqui eles vão ser finalmente preenchidos com população. O pessoal vai começar a ir para o interior para estar auxiliando nesses centros de cafeicultores. E levou investimento em diversos movimentos políticos e artísticos no Brasil.
Agora vamos falar do chamado surto industrial. Quando a gente fala do surto industrial, a gente fala principalmente desse cara, Irineu Evangelista de Souza, ou conhecido também como Barão de Mauá. Esse cara, quando ele nasceu, a família dele tinha perdido a única fazenda que tinham, e ele vai se tornar um segundo homem mais rico do mundo. Não do Brasil, do mundo. Esse cara fez uma quantidade de dinheiro sensacional. Como que ele fez isso? Qual é o segredo dele? Primeiro, ele pegou todo aquele dinheiro que estava parado do tráfico negreiro e ele vai utilizar para movimentar a expansão cafeeira num ritmo assim gigantesco. Com isso, ele começou a ter mais facilidade de arranjar crédito externo para estar fazendo investimentos dele. Tem uma ideia, tem um momento em que todo o dinheiro do Uruguai vai ter pertencido a esse cara. Tão rico que ele se tornou. Outra coisa que ajudou ele, a chamada tarifa Alves Branco. Vocês devem ter estudado já. Ela aumentava o imposto sobre produtos ingleses. Bom, se você aumenta o imposto sobre produtos ingleses, isso torna automaticamente os produtos brasileiros mais atrativos. Com isso, ele se aproveitou também de um mercado consumidor que estava começando a nascer na época. De cafeicultores, imigrantes ricos que vinham para cá também, que não eram só os pobres, e diversos outros movimentos que fizeram com que a população tivesse um dinheiro interessante para estar gastando, né, em produtos, para que então a gente tivesse um mercado consumidor potente. Depois, ele contratava mão de obra especializada. Que mão de obra especializada? Ué, os imigrantes. Pega um português que veio lá de Portugal, que trabalhava com uma máquina. Falou, você sabe operar essa máquina? Eu sei sim. Você sabe como fazer ela funcionar? Sei sim. Então, beleza, eu vou trazer uma máquina dessas, você está contratado, promovido e vai ser o chefe de... Você vai treinar um monte de gente para saber usar essa máquina. Então ele aproveitou desses imigrantes que estavam saindo por causa da Revolução Industrial e utilizou a favor dele. Então, que empresas ele vai ter? Nota, isso aqui não é só ele, tá? Todas as empresas que vão ter vão surgir a rodo no Brasil. Só que ele vai ter sempre pelo menos uma delas. Então ele vai ter diversos bancos. Foi ele que comprou o Banco do Brasil, quando o Banco do Brasil estava falido. Ele vai comprar uma série de seguradoras, ele vai abrir diversas minas, vai abrir uma coisa que no Brasil era praticamente inusitado, que era uma metalúrgica. Por que ele vai querer uma metalúrgica? Porque ele tem um estaleiro, ele quer construir barcos. Por que ele quer barcos? Porque ele tem companhias de navegação. E por que ele tem companhias de navegação? Porque ele está vendendo café e ele quer exportar para o exterior. Então ele precisa levar, através dessas ferrovias, certo, o produto do café dele para essas companhias de navegação. Para você ter uma ideia, só na fazenda dele ele tinha uma locomotiva ele tinha uma locomotiva inteira de trem que servia só para ele. Não atendia mais nenhum produtor. Então, vocês podem ver, o cara tinha muito dinheiro. Para você ter uma ideia, ele pegou um barco, certo, um navio inteiro, levou para a Inglaterra, encontrou um cara que tinha construído o telégrafo e falou, beleza, vou inaugurar a primeira linha de telefone no mundo intercontinental. Mas como que ele fez isso? Não tinha satélite, não tinha Wi-Fi, como que ele vai fazer isso? Simples. Ele construiu um barco com uma metalurgia, uma mini metalúrgica dentro, e que ele ia produzindo fio metálico, que foi desde lá da Inglaterra até o Rio de Janeiro. E essa linha funciona até hoje, ela está submersa. Até hoje ela funciona. Lógico, tem uma velocidade ínfima, né? Ainda mais quando a gente compara com por exemplo, uma coisa que nem a fibra ótica. Só que a linha ainda funciona até hoje. Tudo isso foi muito legal, o cara ficou rico pra caramba, perdeu tudo. Nossa, professor, tava tão divertido, por que você cortou o nosso barato desse jeito? O Barão de Mauá perdeu praticamente tudo. Por quê? Primeiro, lembra que eu falei que ele era o homem mais rico do Brasil? Então, ele tinha quem era a segunda pessoa mais rica do Brasil?
que aliás tinha 1/10 da riqueza dele, era o imperador Dom Pedro II. E putz, não é legal ter um imperador como uma pessoa que tem 1/10 da riqueza de umas pessoas que deveriam, entre aspas, servir ele, estar abaixo dele. Segundo, ele era um burguês, ele era um industrial. Dom Pedro II, ele era um aristocrata. Então ele acreditava que o futuro não estava na industrialização, mas sim na agricultura. Então, apesar do Barão de Mauá ter uma agricultura muito forte, ele também era muito focado em industrialização. Isso trouxe coisas que o governo imperial não achou interessante, porque falou, trabalhador, operário, isso quer dizer movimentos, isso quer dizer socialistas, anarquistas, e isso não é interessante para o governo imperial. O que o governo imperial fez? Ele também levou a criação da chamada tarifa Silva Ferraz, conhecida carinhosamente como a tarifa Vá-se Ferrar. Por quê? Ela anulava Alves Branco. Então, isso automaticamente tornou os produtos europeus, especialmente produtos ingleses, novamente mais interessantes que o produto brasileiro. Isso diminuiu o mercado consumidor que o Barão de Mauá estava tentando criar. Ele e outros industrialistas, óbvio. E o Barão de Mauá falou, beleza, consigo levar isso. E então veio o problema. Tem uma família que existe há séculos na Inglaterra chamada Rothschilds. Depende de como você quiser ler. Essa família é a família mais rica do mundo que existia por séculos e séculos. Os caras eram extremamente influentes, poderosos. E então eles viram um brasileiro que nasceu pobre, falido, se aproximando deles em questão de riqueza. E eles não acharam interessante isso. Então, eles começaram a fazer pressão tanto no governo brasileiro quanto em diversos jornais para fazer com que o Barão de Mauá começasse a perder certos investimentos. Então, isso o Barão de Mauá olhou e falou, beleza, eu consigo levar esse dano. E então veio o grande problema. Essa família, ela chegou no Uruguai, que nem eu falei, o Uruguai, todo o dinheiro do Uruguai pertencia ao Barão de Mauá. Chegaram no Uruguai e falaram, fazer assim, Uruguai, dei um calote no Barão de Mauá. O governo uruguaio falou, você tá louco, o cara tem nosso dinheiro, tem nossa dívida externa inteira, pertence a ele, não tem como a gente dar um calote no cara. Falou, não, dê um calote nele. A gente pega toda a sua dívida e paga numa taxa menor. O Uruguai olhou, viu que era uma proposta, beleza, fechou. Por que isso aconteceu? Isso aconteceu o seguinte, o Uruguai inteiro, uma dívida externa de um país inteiro, de repente o Barão de Mauá perdeu. E nessa época, se o governo não fosse tão parcial em relação a ele, o governo poderia muito bem ter causado uma guerra com o Uruguai para estar forçando eles a pagar a dívida. Mas não, o governo imperial, ele já não tinha uma visão boa do Barão de Mauá, então deixaram ele sozinho. Pois saibam que Barão de Mauá olhou isso e falou, tudo bem, eu aguento. E veio o golpe final. O golpe que fez com que Barão de Mauá finalmente falasse, não tem como aguentar isso. O que aconteceu? Barão de Mauá, quando aconteceu esse calote no Uruguai, essa mesma família inglesa, junto com a intervenção do governo imperial, começaram a pagar a mídia, na época, para que a mídia começasse a falar, Barão de Mauá faliu, você que tem dinheiro, tire todo o dinheiro do banco agora, que senão o Barão de Mauá não vai entregar o dinheiro de vocês. E uma coisa que valia na época e vale hoje também. Você quer falir um banco em um dia? É só fazer com que todos os clientes desejem sacar seu dinheiro no mesmo dia. O banco vai falir em menos de 3 horas. Por quê? A maior parte, o que o banco faz? O banco ele pega o seu dinheiro e ele não coloca o seu dinheiro guardado numa caixinha com o seu nome. Fala, beleza, quando você quiser, você vem aqui. Não, um banco, normalmente, ele pega esse dinheiro, ele usa para investir em empresas, em países, em pessoas, em ideias, em produtos. Então esse dinheiro não fica parado. E é assim que o banco faz dinheiro. Então, entretanto, se todo esse dinheiro está em ações, tá essas coisas, não tem como esse dinheiro tá sendo sacado de uma vez. Então você vai falir o banco.
Foi isso que aconteceu com o Mauá. Os 4 bancos que ele tinha, todo mundo resolveu pegar e tentar sacar. Lógico, ele não tinha dinheiro para isso. Isso causou um tumulto na época, que todo mundo foi invadir a fazenda do Mauá, tocando o terror, botando fogo em tudo, até que o Mauá finalmente falou: pode parar com essa putaria. Eu nunca peguei um dinheiro que eu não pudesse pagar de volta. Aí o pessoal fala: então dá nosso dinheiro. Fala: eu não posso pagar agora que eu tenho que vender minhas ações. Falou: viu, tá sem dinheiro. O pessoal não entendia, não entendia. E hoje, e mesmo hoje, tem muitas pessoas que não entendem o que isso quer dizer. Então o que o Mauá faz? Não, vou explicar para vocês como funciona. Quem aqui tem R$1? Aí a pessoa falou: eu tenho. Você tem R$1? Tenho. Me dê esse R$1. O pessoal olhou e falou: toma. E deu R$1 pro Mauá. O Mauá entrou na casa dele, assinou um papel e falou: pronto, tá aqui uma de minhas companhias de navegações. É assim que funciona. Eu preciso vender as minhas ações para dar o dinheiro. Então, a gente vai fazer isso em partes. Eu vou vender minhas ações e cada dia, cada um de vocês vai vir pegar uma quantidade de dinheiro que eu devo a vocês. Desde a Lelton até o Zucreide. E então, eu vou fazer. Então, com esse cronograma, eu vou entregar todo o dinheiro de vocês. E ele fez. O que ele tinha no final disso? A roupa do corpo, a roupa dos filhos, uma passagem de trem só de ida para a única propriedade que ele não vendeu, que era a fazenda do pai dele, que a mãe tinha perdido depois da morte do pai. Foi lá, foi para o Rio Grande do Sul, viveu com a família. Quando ele morreu, 3 anos depois, ele era o homem mais rico do Rio Grande do Sul. Então, quando a pessoa tem o toque e ela sabe o que ela está fazendo, ela sabe o que ela está fazendo. Isso aqui tudo que eu falei foi uma história de Mauá. Mas uma coisa que você pode ampliar, lógico, com as devidas proporções, para todo o mercado brasileiro industrial. Por quê? Porque com todas essas mudanças que eu falei, toda essa movimentação, o mercado consumidor no Brasil não foi mais capaz de sustentar uma industrialização tão grande. Pois bem, agora vamos falar um pouquinho da política externa. O que é a política externa? É como Dom Pedro lidava com o resto do mundo. E ela vai ser caracterizada por 3 coisas: pela política de prestígio, pela afirmação da soberania nacional e pelas intervenções na Bacia do Prata. O que isso quer dizer? Vamos começar por partes. Política de prestígio. A imagem do Brasil já estava ruim na época. Ixi, professor, desde lá. Pra você ter uma ideia, tinham pessoas que acreditavam que existia uma borboleta. Isso era. O pessoal acreditava mesmo. Que existia uma borboleta que tinha 2 metros de diâmetro, de asa a asa, que ela vinha descendo até pausar nas cabeças de uma pessoa, chupar o cérebro dela e sair voando de novo. Essa besta fera, que é uma mistura de pterodáctilo com alien, exemplifica bem como o Brasil era desconhecido no resto do mundo. O que o pessoal pensava no Brasil? É uma selva enorme com um monte de escravo. E não tem nada de valor para ir lá. O que Dom Pedro fez? Ele contratou um monte de pesquisadores, de pintores, de intelectuais que vieram para o Brasil para catalogar o que realmente o Brasil é. Você tem uma ideia, Dom Pedro era uma pessoa tão inteligente que quando ele fazia críticas de peças de teatro, se ele fizesse uma crítica negativa, a peça fechava em uma semana. Um dos amigos dele, é um carinha pouco conhecido chamado Thomas Bell, que é o inventor do telefone. Ele foi um dos primeiros a falar pro Thomas Bell que aquilo lá Thomas Bell, desculpa não. Graham Bell. Tô confundindo com outro cara. Desculpa. Corrijam aí, por favor. Graham Bell. Ele foi o primeiro cara que falou um dos primeiros a falar pro Bell que a criação dele era inteligente. E o que ele fez? Graham Bell deu para ele a primeira linha telefônica do Brasil, que funciona também até hoje no Rio de Janeiro. Tá lá no museu, acho que tá no Museu de Petrópolis, a última vez que eu vi. Então, ele era uma pessoa extremamente influente no campo intelectual. E ainda assim, ele não conseguiu escapar dessa visão negativa. Tem uma ideia? Ele cortejou várias princesas, várias pessoas ao redor do mundo, de famílias nobres, e todas elas parecem que estavam topando ter um casamento.
Até que ele falava que era do Brasil. E aí, a partir daí, o casamento desandava. Tanto que ele teve que casar, se não me engano, com a própria prima, uma sobrinha dele, uma parente dele aí. O que foi a afirmação da soberania nacional? Ela pode ser marcada principalmente por um momento emblemático, que é a chamada Questão Christie. Quem é esse Christie? Christie foi um novo diplomata apontado pela Inglaterra para vir para o Brasil. Então a questão Christie é o chamado conflito diplomático entre o Brasil e Inglaterra. O que foi isso? Bom, primeiro, foi o Christie que insistiu na tarifa Silva-Ferraz e no fim do tráfico negreiro. E quando elas passaram, o Christie falou, viu? Brasileiro é assim, reclama, mas se eu fizer pressão, ele vai aceitar. E aí que aconteceram 2 incidentes diplomáticos que estouraram tudo. Primeiro, teve um navio chamado Príncipe de Gales, que ele afundou, né, na costa do Brasil, e os marinheiros brasileiros foram lá e ajudaram, salvaram o pessoal do Príncipe de Gales. Só que tem uma lei, né, que se as coisas estão em águas internacionais, elas não pertencem a ninguém. Então é permitido você estar pegando os produtos que caíram desse Príncipe de Gales, e eles ainda salvaram a galera que estava afogando. Só que assim, não foi assim que o Christie viu. Ele acusou acusou o Brasil de pirataria, começou a exigir uma indenização, e quando não teve, ele começou a afundar navios brasileiros. Putz, isso causou um problema tão grande. Mas o Dom Pedro II falou, beleza, vamos resolver isso aqui, a gente indeniza pra vocês, pra não ter mais dor de cabeça. Aí isso, mais uma vez, fez com que o Chris pensasse, viu? Brasileiro reclama, mas faz o que eu quero no final. E aí que foi a gota d'água. Uma série de marinheiros ingleses estavam bêbados um dia desses, e eles decidiram, ser interessante, invadir o quartel da marinha. Nota, os soldados lá tinham permissão para estar matando os caras na hora. Só que como eles viram que os caras estavam bêbados, o oficial percebeu que os marinheiros estavam bêbados, falou, não vamos matar os caras, vamos só prender eles. Amanhã, quando eles acordarem, eles saem daqui e pronto. Putz, você não acredita que o Cruz deu problema com isso? Ele mandou o Brasil prender os oficiais que tinham prendido os marinheiros bêbados, e falou quem é brasileiro para relar o dedo no sujo de sua realeza. O brasileiro falou, vocês são folgado, né? A gente não vai prender não. Os caras invadiram nossa marinha, podiam ter sido mortos, a gente ainda se poupou eles, e vocês ainda vão reclamar? Vocês são muito folgados, a gente não vai prender eles não. Quer dizer, a gente não vai soltar eles não, eles vão continuar presos. O que aconteceu? A Inglaterra começou a saquear navios brasileiros, falando que eles eram navios piratas. Isso começou a escalar tão rápido que finalmente o Brasil decidiu entrar com um processo contra a Inglaterra. Nota, na época não tinha ONU. Então como que um país processa o outro? Os dois, em comum acordo, apontam ao rei de algum país para estar agindo como juiz. E no momento a escolha foi o rei Leopoldo I, certo, da Bélgica, que ele era tio da rainha inglesa. Mesmo sendo tio da rainha inglesa, ele percebeu, não, o Christian é folgado, ele perdeu, ele estava errado, o Brasil agiu certo, a Inglaterra tem que pagar um ressarcimento para o Brasil. A Inglaterra falou, não vamos pagar. Como assim, cara? Todo mundo provou que estava errado, vocês fizeram um bando de absurdo, vocês não vão pagar? Não vamos pagar. Então, beleza. O Brasil rompeu relações diplomáticas com a Inglaterra. Nota. O pessoal, quando ouve isso, o pessoal escala um pouco demais, fala, quer dizer que o Brasil entra em guerra? Quer dizer que o Brasil não pode mais fazer comércio com inglês? Não quer dizer isso. Quer dizer que é o seguinte, a partir dali, até as coisas terem se acalmado, brasileiros não tinham representação jurídica e diplomática na Inglaterra e vice-versa. Então, se um brasileiro tivesse problema na Inglaterra, ele estava sozinho. E se o inglês tivesse problema no Brasil, ele estava sozinho. Foi isso que aconteceu. Isso pode parecer pouco, mas essa questão Christie, ela mostrou que o Brasil, ela foi um gesto político, simbólico muito forte, pois era uma das primeiras vezes que o Brasil estava questionando de uma forma tão potente e tão diligente
a Inglaterra, que era a maior potência do mundo na época ainda. Por fim, a gente fala das intervenções na Bacia do Prata. O que foi isso? Foi uma série de conflitos, de guerras mesmo, que ocorreu entre o Brasil e o pessoal da Bacia do Prata. Quem são os países da Bacia do Prata? Argentina, Uruguai e Paraguai. A primeira dela foi a chamada Guerra contra Rosas e Oribe. Quem era o Rosas? Ele era o presidente argentino. Quem era o Oribe? O Oribe era o presidente uruguaio. E que o Oribe e que partido que o Oribe pertencia? Na época, no Uruguai, existiam principalmente dois partidos, né, que eu chamava o Partido Blanco e o Partido Colorado. Cerveja? Não. Partido Blanco era aqueles que tinham muita filiação com a Argentina. Então, eles estavam se unindo com a Argentina, né, em movimentações políticas. E o Partido Colorado, eles tinham muito mais afiliação com o Brasil, né, então eles eram muito mais favoráveis aos brasileiros, ao governo brasileiro. E o que aconteceu? O Oribe, que era do Partido Blanco, foi eleito. E o Rosas, ele começou a intervir um pouquinho demais na política uruguaia, e ele falou que ele começou a falar, né, que ele estava tentando reconstruir o chamado Vice-Reino do Prata. Que lembrem-se, um dos principais motivos de ele não ter funcionado foi porque teve intervenção do Brasil para não ter um país tão poderoso na região, para competindo com o Brasil. Então, o que o Brasil fez? Ele falou, vamos causar guerra. Só que você não pode causar guerra. Falou, porque vocês escolheram um presidente que eu não quero. Você precisa justificar isso pro seu povo. A justificativa precisa ser boa? Bom, você vai ser o juiz disso. Eles falam, a justificativa da guerra foi roubo de gado na fronteira. Eles alegaram que uruguaios e argentinos estavam invadindo a fronteira do sul para estar roubando gado. Nota, brasileiros também faziam isso. O motivo da guerra não foi esse. O motivo da guerra é porque eles acreditavam que a Argentina e o Uruguai estavam se juntando muito, se aproximando muito e representando um risco. Então, com essa justificativa de roubo de gado, o Brasil entrou em guerra contra os dois países e ganhou. Com isso, ele conseguiu destituir o Rosas e o Oribe do governo. Foi por causa desse conflito aqui que começou um grande conflito entre brasileiro e argentino, tá? Não é por causa de futebol, não. Não tem nada a ver com Pelé e Maradona. Já existia essa inimizade desde essa época. Depois entrou a chamada Guerra contra Aguirre, mais ou menos uma década depois. Quem era Aguirre? Aguirre foi o presidente do Uruguai. E de que partido ele era? Partido Blanco. Fala, Argentina? Não, dessa vez eles não eram a favor da Argentina também, não. Nessa época, o Partido Blanco estava muito afiliado com o Paraguai. E o que aconteceu? Nas eleições da época, o candidato colorado, que era o Venâncio Flores, perdeu. Então, o governo brasileiro olhou e falou, olha, já funcionou uma vez? Será que funciona de novo? Funcionou de novo. De novo, a justificativa de roubo de gado foi o suficiente para justificar a guerra entre Brasil e Uruguai. Então, o que aconteceu? Depois de muita guerra, finalmente, o Uruguai estava começando a perder, né? E um cara chamado Saraiva resolveu entrar com um navio de guerra na capital do Uruguai, chamado Montevideo. Chegando lá, ele depôs o Aguirre. O Aguirre saiu do poder e subiu o Venâncio Flores. Entretanto, aconteceu um problema. Esse navio de guerra, ele foi roubado. Uma série de tropas do Paraguai entraram, né, em Montevideo e roubaram esse navio dessa missão diplomática brasileira. E partiram. Putz, isso aí ficou feio. Entrou a chamada Guerra do Paraguai, que é até hoje o maior conflito que já ocorreu dentro da América do Sul. Isso aqui vai tomar uma proporção ridícula de tamanho e ela vai afetar para sempre a história tanto do Brasil quanto a história do Paraguai. E é difícil falar disso porque a gente tem duas versões dessa história.
muitos anos atrás, muitas décadas atrás, até mais ou menos a década de 70, 60, qual era a versão oficial? Era a versão que estava escrito chamada Veias Abertas da América Latina. O que diz a Veias Abertas da América Latina? Diz ela que Inglaterra, temendo o desenvolvimento econômico do Paraguai e uma suposta independência econômica do Paraguai, forçou o Brasil a entrar em guerra contra o Paraguai para destruir o Paraguai. Isso foi a versão estabelecida por muito tempo. Até que entrou um livro chamado Guerra Maldita, que mudou para sempre a história de como a Guerra do Paraguai é vista. E que hoje em dia é considerada o motivo principal da guerra. O que fala a Guerra Maldita? A Guerra Maldita fala que os principais fatores que fizeram com que o Brasil entrasse em guerra com o Paraguai, primeiro, os brasileiros já estavam intervindo muito na economia paraguaia, e segundo, o Paraguai queria uma saída para o mar. Por quê? Porque se eles conseguissem ter uma saída para o mar, o comércio deles poderia se tornar muito mais forte. Só que todas as saídas para o mar passavam pelo Brasil. E isso aumentar tanto a influência do Paraguai que o Brasil viu isso como uma ameaça. E, tendo visto que o conflito estava se aproximando, diplomatas ingleses se reuniram, tentando convencer o governo brasileiro a não entrar em guerra, só que vendo a guerra sendo como inevitável, decidiram apoiar o Brasil. Pois bem, o que você, como pessoa que está prestando o vestibular, tem que responder? É proibido pela lei dos vestibulares, especialmente a lei do Enem, que você defina qual teoria é mais adequada. O que eles podem fazer é, de acordo com a teoria na versão antiga sobre a Guerra do Paraguai, assinar a alternativa correta. Ou, de acordo com novas teorias sobre a Guerra do Paraguai, assinar a alternativa correta. Só teve uma vez em que as duas caíram na mesma pergunta. Que as duas teorias caíram na mesma pergunta. E qual era a resposta? E em história nem sempre se tem a mesma versão dos fatos. Então, de novo, nenhuma pergunta ela pode perguntar para você, pode exigir de vocês que vocês digam qual é a teoria mais válida. Ela vai especificar uma teoria ou então apresentar apenas uma das teorias como uma possível resposta correta. E se você achar uma pergunta inscrita em qualquer dos vestibulares que vocês fizerem, procurem mencionar os dois no máximo das suas habilidades. Certinho? Pois bem, tendo discutido tudo isso, qual foi o estopim? Foi o apresamento de navios brasileiros e a invasão da região de Corumbá. Isso também resolveu. Por quê? Alguns paraguaios resolveram invadir a região. Foi então que formaram a chamada Turma do Baú, que foi Brasil, Argentina e Uruguai. Não, peraí. O que a Argentina teve com essa história? A Argentina não odiava a gente? A Argentina odiava a gente, mas você tem que lembrar de algumas coisas. Primeiro, a gente tinha deposto o presidente argentino na época e colocado um favorável ao Brasil, e o Uruguai estava com o Venâncio Flores, né, que tinha sido indicado pela gente também. Então por isso que a gente fala que o Brasil, na época, era um império. Porque qual a diferença entre um reino e um império? Você já parou para se perguntar isso? Um reino é um governo, tipo de governo, né, que tem um rei, que é relativamente pacífico. Enquanto que um império, ele tenta exercer o máximo possível de influência através até de guerra nas regiões ao redor. Então é por isso que a gente fala que era um império brasileiro, não um reino brasileiro. Então, e qual foi o motivo oficial apresentado pela Argentina e Uruguai? A Argentina, porque as tropas paraguaias tinham cortado o caminho pela Argentina para chegar rápido no Uruguai, isso é invasão de território, não é permitida. E o Uruguai, porque, de novo, tinha nosso amiguinho lá, eles falaram que as tropas paraguaias tinham invadido as terras deles também. Fala, nossa, Brasil, Argentina e Uruguai entrando em guerra contra o Paraguai sozinho? Tadinho, o Paraguai deve ter apanhado, né? Tem razão, o Paraguai deu pau nos três. No começo, o exército brasileiro estava perdendo, assim como o exército, por quê? Primeiro, o Uruguai e a Argentina não enviaram tantas tropas. E segundo, o exército brasileiro
ele era uma piada. Por quê? Ele era um exército totalmente aristocrático. O que isso quer dizer? Entrava no exército quem era aquelas pessoas que eu já mencionei, né, que não tinham trabalho, tal, e quem liderava não eram as pessoas que tinham o melhor desempenho, mas sim aquelas que tinham títulos de herança. Então, se você era coronel, seu filho vai ser coronel, seu neto vai ser coronel. Ah, mas eles não têm nada de guerra. O problema é deles, eles são coronéis. Então, por isso que mais pra frente, o título coronel ele vai ter um aspecto de família, principalmente quando a gente estiver falando de quê? Coronelismo. É por causa dessa característica de que os títulos militares passavam de família em família, de forma hereditária, e não por desempenho. Então, eles começaram a tentar criar uma escola de guerra. Só que a escola de guerra não funcionou. O que aconteceu? O Brasil, a Argentina e o Uruguai estavam perdendo de um país que nem pequenininho que nem o Paraguai. Não era Davi contra Golias, era uma meba contra Golias. E a meba estava descendo cacete em todo mundo. Vocês percebam como está ficando mal para a imagem brasileira. Por isso que então entrou como comando da guerra daquele cara que eu já mencionei, Duque de Caxias. E o Duque de Caxias, ele vai entrar, certo? Ele vai ele vai auxiliar a criação do chamado alistamento militar obrigatório. E como eles faziam alistamento militar obrigatório? Todas as famílias tinham que dar um escravo, porque eles tinham que dar um membro da família, né, para estar entrando. Geralmente o filho mais velho. Só que o que se fazia? As famílias mais ricas falavam, ó, em vez de mandar meu filho, o que você acha que eu mandar uns 50 escravos para ir trabalhar para vocês? Opa, pode ser, manda aí. E o que aconteceu? Primeiro, exército brasileiro eles não podem ter escravo. Escravo na guerra você não pode ter. Por quê? Como você vai ter um cara que é escravo para defender seu país? Você não pode. Então, assim que que o escravo era dado para o governo brasileiro, para o exército brasileiro, ele era automaticamente alforriado. Então, o que ele recebia? Ele recebia a carta de alforria e o contrato que ele estava no exército. Então é por isso que eles, como homens livres, foram levados acorrentados para o fronte de batalha. Porque o governo brasileiro sabia que se eles deixassem os caras livres, totalmente livres também, né, eles iam acabar se revoltando. E sabe o que é realmente impressionante? Muita gente discute se foi 90% ou 9% dos soldados escravos. Isso é uma taxa que a gente não tem. Só que eles fizeram história na guerra. Eles eram os soldados mais corajosos, mais bravos e mais eficientes na Guerra do Paraguai. Olha o que é isso. Eles pegaram um país que tratava eles como lixo, que maltratava eles, e ainda assim eles pegaram e enfrentaram a guerra para conseguir o respeito. Pois bem, finalmente a guerra acabou. O exército do Paraguai foi totalmente destruído e o presidente deles foi totalmente trucidado quando foi achado. Vocês entenderam? Depois que ele fugiu da capital do Paraguai e começou a se embrenhar na floresta, caçaram ele, atiraram nele pelas costas e falaram, putz, esse cara, como a gente vai provar que ele matou? Que a gente matou ele, né? Não, é simples. Cada um pega um pedaço. Começaram. Tiraram uma orelha, tiraram um nariz, tiraram alguns dedos. Tudo para provar que o cara era o presidente do Paraguai. Brutalizaram o maluco. Bom, a gente vai ter algumas consequências, que eu vou estar falando mais para frente. Mas a principal dela é: o exército brasileiro vai sair da Guerra do Paraguai fortemente abolicionista. Por quê? Porque que eles viram a dedicação que essas pessoas que eram escravas estavam tendo, a coragem delas, a capacidade delas de liderança, a capacidade delas de estar se tornando algo que o pessoal não acreditava ser possível. Então, isso muda completamente a forma que o exército brasileiro vê a questão escravocrata. Isso, então, vai estar auxiliando depois para a crise. Pois bem, que nem agora só mencionar mais alguns aspectos, né? Que nem eu falei, o Caxias foi convocado, algumas batalhas importantes. Foi primeiro, a Batalha do Tuiuti.
Foi a batalha em que definiu a guerra. Foi o momento em que o pessoal sabia, a partir daqui, depois dessa guerra, depois desse conflito, a Guerra do Paraguai acabou e o Paraguai tinha perdido. Teve a Batalha de Riachuelo, que até hoje é a maior batalha naval na história da América, certo? E a Batalha de Assunção, que é a capital do Paraguai, e que a cidade foi dizimada. Vocês terem uma ideia, quando o exército brasileiro chegou lá, eles perceberam que de repente encontraram uma quantidade de resistência muito grande. Falou, caramba, de onde está saindo tantos soldados? Como que esses soldados estão defendendo a capital? E quando eles invadiram a cidade, eles descobriram, não eram só os soldados. A maior parte das pessoas que estavam defendendo a Assunção eram mulheres, velhos e crianças. E não foi suficiente, eles ainda assim destruíram completamente a cidade e mataram todo mundo. Solano Lopes fugiu, foi morto pelo chamado Conde Deu. Conde Deu era o marido da princesa Isabel, certo? E o genro do Dom Pedro II. Bom, quais foram os efeitos? O Paraguai ficou destruído, a economia do país destruída. Não só isso, eles foram obrigados a pagar uma indenização de guerra. O que quer dizer? O Brasil responsabilizou o Paraguai pela guerra e eles tinham que pagar o Brasil por essa guerra. Eles pagaram essa dívida até, acho que em 1970, que é quando o Brasil perdoou. Mas eu posso estar errado nessa data. Tem um novo exército brasileiro. Agora esse exército é de ponta de linha, um dos melhores exércitos do mundo. E isso é verdade até hoje, tá? O exército brasileiro até hoje tem os melhores treinamentos. Pra você ter uma ideia, tropas tropas estadunidenses vêm pro Brasil para treinar antes de ir lá para o Afeganistão, para o Iraque, tudo isso. O exército ele sai com uma forte consciência de classe. Então eles começam a ter mais consciência de si para si. O que isso quer dizer? Eles conseguem ter um senso mais crítico do mundo e das coisas que acontecem. Ah, e lembra todo aquele superávit econômico que eu falei? Não, não tem mais. A gente perdeu tudo. Todo aquele dinheiro que tinha se acumulado foi escoado para a Guerra do Paraguai e acabou tudo. E a gente aumentou uma ajuda externa gigantesca. E com isso surgiram ainda mais fortes ideias de republicanismo e abolicionismo. Agora a gente fala da crise do Império, que é a última fase do governo de Dom Pedro I, que dura mais ou menos uns 20 anos. Quais são os principais fatores que levaram a isso? Vocês têm que entender uma coisa, essa parte é um pouco as pessoas às vezes têm dificuldade para entender, porque a gente tem o costume de estudar história vendo por coisas episódicas, né? A gente fala, beleza, você estuda uma coisa, então a próxima coisa acontece só depois. Mas tudo isso que eu vou começar a falar para vocês agora está acontecendo ao mesmo tempo, simultaneamente. Ok? Vamos começar. Quais foram os fatores? Primeiro, a Guerra do Paraguai. A Guerra do Paraguai ela é chamada ao mesmo tempo de auge do Império e começo do fim. Até o começo da Guerra do Paraguai, o Brasil estava no máximo de seu desenvolvimento. Passou a Guerra do Paraguai, o Brasil começa a entrar em crise. O Império começa a entrar em crise. Por quê? Porque, como eu falei, criou um endividamento externo enorme, o exército saiu com consciência de classe e fortemente em defesa do abolicionismo. Então, a partir daí, o movimento abolicionista ele começa a ter uma força muito grande aqui no país. As transformações socioeconômicas. Então, foi o fim do tráfico negreiro, aumento do número de imigrantes, os surtos industriais e a cafeicultura. Tudo isso percebeu que estava mudando o país. Então, as próprias coisas que o Dom Pedro ajudou, de certa forma, a criar, né, alguns pontos, também ajudou, fez com que mais para frente ele fosse derrubado. O Brasil estava mudando, mas Dom Pedro não estava. Então, o que aconteceu? Quais foram as principais o que essas transformações levaram? Primeiro, a classe média se tornou prevalente num nível que não existia antes. A gente está acostumado hoje a falar que classe média é a maior parte da população, mas na época não tinha classe média tanto. Então era ou apenas pessoas extremamente ricas, ou pessoas extremamente pobres, ou escravos. Então, com a classe média surgindo, as exigências da população se tornaram outras. O imperador, apesar de uma pessoa muito inteligente, muito sábia, ele não era capaz de acompanhar essas mudanças, ele era imóvel, ele estava sempre insistindo nas mesmas técnicas, sempre insistindo nas mesmas coisas.
o que no passado pode ter tornado ele uma pessoa poderosa, mas agora estava tirando a influência dele. Centralismo excessivo, o que isso quer dizer? Um poder muito grande dos cafeicultores fazia com que o aumento econômico muito grande dos cafeicultores fez com que eles desejassem estar participando mais do governo. Mas o governo não dava acesso a eles. Por quê? Porque o governo não estava interessado que eles tivessem esse poder. Então, esse excesso de centralismo faz com que vários cafeicultores comecem a ver o governo imperial como algo que tem que mudar. O receio do terceiro reinado. Quem eram os sucessores de Dom Pedro? Era o Conde de Eu e a Princesa Isabel. A Princesa Isabel você vai ver por que o pessoal não gostava, né? Mais pra frente. E o Conde de Eu era uma pessoa que, esse cara da foto, né? Que não era a pessoa mais inteligente do mundo. E não era a pessoa mais competente também. Então o pessoal tinha muito medo do que seguiria depois que Dom Pedro saísse. E por último, Dom Pedro estava tão preocupado com a política de prestígio dele que raramente ele estava no Brasil. Toda hora ele estava na Europa tentando melhorar a imagem do Brasil, só que raramente ele estava aqui no Brasil resolvendo os problemas. Por isso que muitas vezes ele deixava o Conde de Eu, o Duque de Caxias e a Princesa Isabel resolvendo as coisas. E isso não pegava bem com as pessoas. Sem dizer que Dom Pedro II era uma pessoa muito doente, depois, na parte mais pra frente. Dizem os relatos que ele era diabético. Então, e que a diabetes dele teria levado ele a um processo depressivo. Então, toda essa questão que ele era muito distante do governo brasileiro, né, fazia com que o pessoal não visse ele de uma forma tão favorável. E aqui que a gente chama na questão um fator chamado as questões do império. As questões do império são os 3 fatores que vão acontecer ao mesmo tempo, certo? E que vai estar tirando ainda mais poderes do Dom Pedro II. Primeiro, ele começa a perder a base de sustentação, eu já vou abordar isso. E a ascensão do republicanismo, eu já vou abordar isso também. A primeira coisa que eu quero abordar com vocês é a questão abolicionista, que ela foi imperativa na hora de discutir isso. Por quê? Bom, começou que a população e o exército começaram a defender que a escravidão não deveria acontecer e que ele deveria libertar os escravos. Essa pressão acabou levando a uma chamada Lei Rio Branco ou Lei do Ventre Livre, que foi iniciada em 1871. O que ela dizia? Então, o escravo ele nasce livre. Só que ele não nasce tão livre assim. Por quê? Porque até os 8 anos de idade, os donos de escravos não podem fazer com que esses escravos, essas crianças, trabalhem. Só que eles vão ter que dar comida para eles, vão ter que dar alojamento, tudo isso. Então, até os 8 anos de idade, os escravos não podiam trabalhar, só que eles criavam uma dívida muito semelhante à dívida que os imigrantes criavam quando vinham para o Brasil. Então, o que o dono de escravo tinha direito? Ele tinha direito a uma indenização. Falou, até os 8 anos você começou a comer na minha comida, viveu na minha casa, viveu sob o meu teto, então agora você vai pagar por isso. Então, dos 8 aos 21 anos, os escravos ainda tinham que trabalhar pro dono de escravos. Só depois dos 21 anos que eles estariam livres. Então vejam só, isso aqui não libertou, não fez com que eles fossem totalmente libertos. Isso apenas falava, quem nascer escravo tem que trabalhar como escravo por um tempo para então ser livre. Só que olha a data. Preste bastante atenção na data. 1871. Eles eram o primeiro escravo que nasceu nessa época, com essa lei, ele só poderia ser livre em 1892. Em 1889 acabou a escravidão. Então essa lei não libertou praticamente ninguém. Sabe? Da forma como ela está escrita, ela não libertou os escravos. Nenhum escravo. Por quê? Porque antes dessa lei poder estar entrando em vigor na parte que libertava eles já estavam livres pela lei áurea. Bom, com isso começaram a surgir uma série de movimentos, principalmente movimentos chamados de caifases. Os caifases eram uma série de advogados e pessoas da classe média que desejavam libertar os escravos. Então eles invadiam fazendas, libertavam os escravos e levavam eles para quilombos. Só que uma coisa que pouca gente conhece
é que foi em 1885, teve o primeiro local em que a escravidão foi proibida no Brasil, que era no Ceará. O Ceará ficou livre dos escravos antes, né, ficou livre da escravidão antes do que o resto do Brasil. Então, o que os escravistas começaram a fazer? Eles começaram a levar todos os escravos que eles libertavam para o Ceará. E quem foi o líder? Foi um cara chamado Antônio Bento, ou o irmão do Quilombo. Então, chegou uma das leis mais cruéis, e é estranho falar isso, mas eu vou explicar por quê. Uma das leis mais cruéis que já foram criadas durante a tentativa do movimento abolicionista, que foi a chamada Lei Saraiva-Cotegipe, esse é o nome oficial, Lei dos Sexagenários, como ela é conhecida hoje em dia, e a Lei dos Coveiros, como ela ficou popularizada na época. Uma dica, se tua lei pode ser chamada de Lei dos Coveiros, provavelmente essa lei tem alguma coisa de problemática. Por quê? Ela falava, ó, você chegou aos 60 anos como escravo, parabéns, você está livre. Só que tinha alguns problemas. Primeiro, você não era livre de cara, você não completou 60 anos e pode sair da fazenda, não. Você tem que pagar o valor que seu dono pagou por você. Você tem que indenizar seu dono. Então, para isso, você tem que pagar 5 anos em trabalho para o seu dono de escravo, para o seu dono, para então estar livre. Então, você não era livre com 60, você era livre com 65 anos. Beleza. Algumas coisas que você precisa saber. Primeiro, os donos de escravos, quando os escravos chegavam com 60 anos, eles já praticamente não trabalhavam. Geralmente eles ficavam trabalhando em uma parte da casa grande ou alguma coisa do tipo. Porque o cara sabia que se colocasse o maluco pra trabalhar, ele não ia ser efetivo. Então ele não. Geralmente o dono de escravo, entre aspas, cuidava, atendia esse escravo, deixava ele encostado num canto até o momento da morte. Segundo, com as condições de vida que vocês já sabem que eles passavam, quantos escravos vocês acham que chegavam com 60 anos? Não muitos, né? Pior, 60 anos você tá livre? Beleza, tá livre. Bora construir sua vida. Que uma pessoa de 60 anos. Que vida que uma pessoa de 60 anos pode construir do zero? Porque ele sai com a mão na frente e outra atrás. Ele não sai com nada. Tem esse problema. Outro problema. Muitas vezes, esses escravos acima de 60 anos, eles não queriam sair. Por quê? Porque eu falei, o dono de escravo deixava ele num canto lá, sem trabalhar, nem nada. Só que agora que ele estava livre, o dono de escravo tinha que mandar ele embora. Muitos deles morreram, né? Morriam sem ter um lugar para ficar. Por quê? Eles não tinham nada, a vida inteira deles passou dentro de uma fazenda trabalhando. Eles nunca tiveram dinheiro próprio, eles não tinham dinheiro na saída, não tinha nada. Então, muitos deles acabaram cometendo suicídio. Então, por isso que ela foi conhecida como Lei dos Coveiros. Até que, finalmente, a pressão foi demais e, em 13 de maio de 1888, saiu a Lei Áurea. O que a Lei Áurea falava? A partir de agora, a escravidão está revogada. A escravidão não é mais permitida. Isso criou também alguns problemas. Por quê? Primeiro, apesar de ter revogado todos os contratos de escravidão que existia, não integrou o ex-escravo na comunidade. Então eles estavam livres, só que o governo não fez de uma forma que não permitiu a inclusão deles na sociedade. Então, muitos saíram desempregados, marginalizados. Muitos acabaram voltando a trabalhar nas próprias fazendas porque ninguém aceitava eles como um emprego, porque a lei não previa nada de tá incluindo eles no mercado de trabalho. Então tem o primeiro problema. Segundo, opa, você quer voltar para a África? Beleza. Ele vai contratar 2 navios. Quem quiser ir para a África vai. E não era um lugar específico. Se não me engano, foi para Angola. Primeiro, nem todo mundo veio da Angola. E segundo, 2 navios indo para a África. Quantos navios vocês acham que vieram da África? Quantas pessoas realmente você acha? Qual foi a parcela que você realmente acha que conseguiu se beneficiar de um retorno para a África? Minúscula, ínfima. Isso foi uma medida que não agradou ninguém, sabe? Quase ninguém foi beneficiado por esses navios fretados. E por último, e foi isso que
ajudou a derrubar o governo. Ela não indenizou os donos de escravos. Deixe um pouco de lado a questão de quão errado e absurdo é a escravidão. Na cabeça desses caras, eles pagaram barras e barras de ouro para estar recebendo, milhares de reais para estar tendo esses escravos, e do nada o governo fala: beleza, você está livre. Você não pode mais ser escravo, você tem que libertar seu escravo. Beleza. O que eu recebo por isso? Você vai me pagar de volta? Não, não vou te pagar de volta. Eles estão livres e acabou. Pior, hoje a gente já tem um monte de gente extremamente misógina que pega e não aceita a ordem de uma mulher. Imagina esse cara, nessa época, vendo a Princesa Isabel libertando os escravos de uma forma que, para ele, na visão dele, acabava com a forma de renda. E criou um grande movimento chamado os Republicanos de 13 de Maio. O que são os Republicanos do 13 de Maio? São pessoas, ex-donos de escravos, que realmente não queriam, não pensavam na República, mas só vão começar a defender a República e investir no movimento republicano a partir deste momento. Então vocês percebam, a Lei Áurea foi um marco extremamente importante. Ninguém pode negar isso. Acabou de vez com movimentos mais hediondos que já existiu nesse país. Mas a execução dela foi tão falha que criou problemas para todos os envolvidos. Então, sim, lógico, é 1000 vezes melhor do que a gente tinha antes. Mas isso criou tanta uma série de problemas em que tanto os donos de escravos quanto os ex-escravos foram extremamente prejudicados. Por isso que até hoje a gente tem tanta dessa desigualdade. Porque se essa lei tivesse sido criada de uma forma que integrava o ex-escravo na comunidade, pelo menos a gente já teria mais 140 anos de tentativa de igualdade nesse país. Mas não foi a forma como foi feita. Bom, a segunda questão do Império. E lembra, tudo isso que eu estou falando nessa última parte está acontecendo ao mesmo tempo. Então o governo perdeu todos os apoios. A próxima questão do Império foi chamada questão episcopo-maçônica, em 1881. Foi quando o Papa, na época, lançou uma encíclica. Nota, uma encíclica é meio que os ditames do Papa para o resto do clero. Então ele criou essa chamada encíclica Quanta Cura, em que se você for cristão, você não pode ser maçônico. E se você faz parte da maçonaria, você automaticamente deveria ser excomungado. Bom, o que aconteceu? Lembra que a gente tem aqui o poder moderador? Então, o poder moderador, uma das coisas que ele prediz é o chamado regalismo. O que quer dizer o regalismo? Isso quer dizer que o governo, ele dita como que a igreja funciona no país. E o governo brasileiro na época, e dizem, né, as línguas que até hoje, tem uma relação muito forte com a maçonaria. Inclusive, na época, o Barão do Rio Branco, ele era o grande mestre da ordem maçônica no Brasil. Então, ele olhou e falou: não, eu não vou aceitar essa encíclica Quanta Cura, ela não pode ser aplicada aqui no Brasil. Bom, ele deu os problemas. Por quê? 2 bispos ordenados lá na Europa, os bispos de Olinda e Belém, chegaram no Brasil e começaram a aplicar a encíclica Quanta Cura. Falaram: ó, se você é maçom, você não pode ser da igreja, se você é da igreja, você não pode ser maçom. E começou a excomungar um monte de gente. O que o Barão do Rio Branco fez? Falou: opa, beleza, vocês estão presos. Por quê? E o líder da minha igreja diz isso. Não. No Brasil, o líder da igreja é o imperador e sou eu. Então, vocês estão presos porque vocês desobedeceram as ordens da igreja brasileira. Bom, foi aí que Duque de Caxias, ele próprio, um maçom, o antigo grande mestre, diga-se de passagem, antes do Barão do Rio Branco, então de certa forma ele era superior do Barão do Rio Branco, falou: ó, liberte esses caras agora, porque isso aí tá errado. O Duque de Caxias, ele foi uma pessoa bem interessante na época dele. Apesar de todo o poder dele, né, pra vocês terem uma ideia, o Duque de Caxias também, quando teve a destruição de Assunção, ele se recusou a estar caçando Solano Lopes. Por isso que o Condeu que matou ele. Condeu matou o Solano Lopes, não o Duque de Caxias.
Desculpa, gente. Então, Duque de Caxias ordenou o Barão de Rio Branco liberar. E começou a surgir na igreja um desejo de separação entre Estado e religião. Olha que interessante, a questão laica no Brasil, ela foi extremamente impulsionada pela própria Igreja Católica. Isso é uma coisa que poucas pessoas sabem. Porque quando a gente pensa isso, geralmente a gente acha que foi a iniciativa do Estado de estar separando, mas na verdade não. Foi a própria Igreja que começou a desejar que houvesse separação de Estado e Igreja. Aí você fala, ok, e o que a Igreja Católica fez? Começou a falar mal do Dom Pedro? Falar mal? Não. Eles nunca precisavam fazer isso. Por quê? Para pensar, qual era a melhor forma de você atingir na época as pessoas? Você não tinha rádio, não tinha televisão. Hoje era o único lugar em que grande número de pessoas se reunia, em que você podia estar passando os desejos do imperador, falando bem do governo. Na missa. Então, o que os padres tiveram que fazer? Eles não começaram a meter pau no Dom Pedro, falar, não, que ele é filho do demônio, filho de Satanás. Não. Simplesmente o Dom Pedro, eles pararam de falar de Dom Pedro nas missas, nos rituais. E isso por si só já diminuiu muito o poder, porque automaticamente o pessoal começou a falar, ih, a igreja parou de falar de Dom Pedro? Tem alguma coisa acontecendo de errado. E isso foi suficiente para o governo perder o apoio da igreja e dos fiéis. Junto com tudo isso, lembre-se, então, recapitulando, a gente tem a questão episcopo-maçônica e a questão abolicionista. Agora a gente entra na questão militar. Por quê? Bom, para ganhar a Guerra do Paraguai, teve que se criar um exército profissional. E isso levou a uns problemas, porque se tem um exército profissional, você tem um exército mais crítico, um exército mais forte, mais influente. Porque, uma coisa, o motivo de grande parte da classe média apoiar o movimento abolicionista foi por causa do desempenho dos escravos na guerra, né? E então isso acabou influenciando muito também os militares, né? A visão dos militares após a guerra também estava muito em boa. Eles tinham muito poder. E eles começaram a defender ideias abolicionistas republicanas. Tanto que o cara chamado Benjamin Constant, né, um dos principais marcos do positivismo aqui no Brasil, ele disse uma frase que hoje basicamente está na nossa bandeira. Ele falou, o amor é o princípio, a ordem é a base e o progresso é a meta. Alguns anos depois, quando foram fazer a bandeira do Brasil, falou, não tem como colocar tudo isso não. Então coloca a ordem e progresso. E o amor? Dane seu amor, ninguém liga pro amor. Então, era pra ser amor, ordem e progresso nessa bandeira. Mas tiraram o amor, né? Fazer o quê? Ok. E o que dizia o movimento positivista, né, no Brasil? Que a ordem monárquica ela era incompatível com o progresso brasileiro. Isso levou a uma série de manifestações de vários militares, né? Que o governo falou, ou não, vocês não podem falar isso. A partir de agora está proibido pronunciamentos militares a respeito de política. Bom, isso começou a evoluir, até que houveram alguns incidentes. Primeiro foi o incidente do Dragão do Mar. Godzilla? Não. Dragão do Mar era um jangadeiro cearense que transportava escravos. Só que o transporte de escravos era proibido. E então uma série de navios, né, militares afundaram esse jangadeiro. E eles falaram, o oficial em comando na época falou, beleza, vocês ganharam uma medalha de honra ao mérito. O governo viu e falou, não. Por que vocês afundaram esses navios? Tira a medalha. Os oficiais do exército falaram, quê? Mas isso é proibido. Ele falou, não, eu tô mandando, tira a medalha. Não vamos tirar a medalha. Tira a medalha. Não, a medalha fica. E esse foi o primeiro momento em que começou a ter uma dissidência grande entre os militares e o governo imperial. Porque foi a primeira vez em que o exército começou a questionar diretamente as ordens do governo. E então aconteceu um problema grande. A questão do Montepio Militar. O que é Montepio Militar? É basicamente o fundo de pensão dos militares na época.
Os militares pagavam uma taxa, né, como todo governo, todo funcionário, eles pagavam uma taxa para estar tendo um fundo de pensão, para ter um dinheiro depois para quando fosse sair. Foram investigar e, meu Deus, descobriram que o dinheiro tinha desaparecido. Descobriram que o dinheiro tinha desaparecido, de repente, onde está o dinheiro dos militares? Eles fizeram uma auditoria, né, e descobriram que uns políticos que estavam envolvidos tinham roubado dinheiro. Pois bem, mandaram prender o político. Quem foi preso foi o responsável. Que responsável? O responsável pela investigação. Por quê? Porque ele prendeu um cara de alta influência no governo. Então o cara foi preso no lugar. Olha que absurdo. Eles roubam dinheiro, quando as pessoas descobrem e tentam fazer algo a respeito, eles são presas. Então assim, tudo isso começou a aumentar e o governo percebeu. E o exército está muito forte, acho que está na hora de cortar o exército. Vamos retomar com a Guarda Nacional. Né? Lembra que a Guarda Nacional ela não é centralizada, ela pertence às lideranças locais. E o exército falou: se é para cair o exército ou Dom Pedro, vai cair Dom Pedro. E a partir daí o governo militar, governo militar não, desculpa, o núcleo militar vai começar a ser abertamente contra Dom Pedro. E isso vai estourar invariavelmente. Bom, agora, só falar rapidinho do movimento republicano. O movimento republicano surgiu no Rio de Janeiro com um jornal chamado A República, em que eles soltaram um chamado Manifesto Republicano. O Manifesto Republicano, ele falava que o Império ele era o atraso e que a República era o futuro, que enquanto Dom Pedro continuasse como militar, o Brasil nunca ia para frente. Esse manifesto e esse jornal levaram posteriormente à fundação do primeiro partido republicano no Brasil, o PRC, ou Partido Republicano Carioca. Não muito depois, em Itu, uma série de republicanos se juntaram para criar o Partido Republicano Paulista, ou PRP. E com isso, depois do PRC e do PRP, começaram a surgir dezenas e dezenas de partidos republicanos no Brasil, cada um desejando o fim da República. E começou a criar facções, porque mesmo que a teoria seja a mesma, eles discordavam na execução. Quais foram? Primeiro, a primeira facção tinha como líder o Benjamin Constant, que já mencionei na aula, da positivista, e o Quintino Bocaiúva, em que ele falava que o movimento republicano devia surgir sem uma revolução muito grande e de forma pacífica. E os chamados revolucionários, ou vulgo a turma do Rojão, que era o Silva Jardim e o Lopes Trovão, em que eles falavam que a única forma de fazer isso era um golpe armado, matando o imperador. Bom, surgiu então a última pessoa que poderia ter assumido o poder, que é a pessoa que vai de fato estourar as coisas. Primeiro, foi esse cara chamado Visconde de Ouro Preto. Ele tentou neutralizar o movimento republicano, propondo algumas reformas. Primeiro, ele tentou aplacar as coisas com a igreja, definindo que a separação de Estado e igreja, e ele propôs uma indenização aos fazendeiros, para tentar atender os republicanos de 13 de maio. Ele também defendeu, para a classe média, o fim do voto censitário. E até aí, foram propostas que essas elites até que, defendiam, né? Bom, aí ele foi longe demais. Ele propôs o desmanche do exército brasileiro. Bom, o que isso aconteceu? Primeiro, o exército falou que ele vai nos desmanchar? Não, isso não vai acontecer. E segundo, mesmo que essas reformas fossem realmente interessantes, a principal coisa que a elite cafeeira queria era mais participação no governo, ou seja, medidas descentralizadoras, e isso o governo não estava disposto a dar. Então, isso fez com que toda a elite burguesa e o exército se encontrassem em grande descontentamento com o Dom Pedro. E então chegou o cara, Marechal Deodoro da Fonseca. O Marechal Deodoro da Fonseca, ele era amigo de infância de Dom Pedro, para vocês terem uma ideia. Eles iam juntos para férias, eles tinham uma amizade muito grande, cresceram juntos, e ele era, toda vez que o pessoal chegava para ele e falava,
essas reformas aí do Dom Pedro aí não tão legais, esse Ouro Preto aí é meio louco, o exército tem descontente. O Mário já falou, ei, gente, relaxa, isso aí é só birra do Ouro Preto, isso não vai acontecer não. Até que finalmente falaram, Teodoro, você não tá entendendo, a revolução vai acontecer. E se você não tomar a frente, quem vai fazer isso é o Benjamin Constant. Aí o Teodoro falou, então beleza, então eu faço revolução. Você tá se perguntando, putz, por quê? Por que essa foi a gota d'água pro Teodoro da Fonseca? Vocês têm que entender uma coisa no respeito do exército. Exército nunca vai tolerar quebra de hierarquia, seja ela de dentro do exército ou de fora do exército. Outro momento que a gente teve quebra de hierarquia no Brasil, a gente resultou na ditadura militar. Então vocês têm que entender isso. Quebra de hierarquia é uma coisa que o exército não vai autorizar em momento algum. Se um cabo reclamar de um capitão para o major vai defender o capitão. Não importa se o capitão está certo ou errado. O major nunca pode quebrar a hierarquia defendendo o cabo contra o capitão. Então, a partir do momento que o Teodoro viu que até a quebra de hierarquia, porque ele era marechal, era a maior patente do exército na época. Tenente coronel, se não me engano, é a segunda terceira maior. E curiosidade, não existe mais o título marechal no Brasil, tá? A ditadura militar desmanchou. Cadê? Ditadura militar não, desculpa. A ditadura do Vargas acabou com ela. Acabou com o cargo de marechal. Então, como teve o risco de quebra de hierarquia, o Teodoro da Fonseca falou, beleza, por quê? Porque se o Benjamin Constant liderasse o golpe republicano, um marechal ia ter que bater continência para um tenente-coronel. Porque o tenente-coronel ia ser presidente do Brasil. E isso era uma coisa que eles não podiam aceitar. Então Teodoro foi e deu um golpe. Como foi feita a programação da República? Foi bem pouco épico, para ser bem sincero. Porque a Revolução foi uma quartelada de madrugada. Como assim? O que é uma quartelada? O quartel se revoltou, falou, a partir de agora estamos proclamando a República, e eles seguiram até a casa do Dom Pedro II, com ele ainda de madrugada, de pijama, pegaram toda a família deles, toda a família do Dom Pedro II, todos os principais assessores, e mandaram para Portugal. Eita, só isso? Só isso. Prenderam alguns oficiais aqui também, mas o principal era o Dom Pedro. E por que eles fizeram dessa forma? Por que eles não fizeram, por exemplo, de dia? Acreditem ou não, mesmo depois de toda essa bagunça que eu mencionei para vocês, Dom Pedro ainda era bem visto para boa parte da população. Por inúmeros motivos. Primeiro, ele era muito melhor do que a pessoa que tinha vindo anterior a ele. No governo dele houveram muitos avanços importantes, tanto na questão financeira quanto tecnológica para o Brasil. E isso fez com que ele ainda fosse muito bem visto pela população. Então, qual era o temor dele? Se eles fizessem isso durante o dia, o povo resolvesse tentar intervir, começasse uma guerra armada e o Brasil entrasse numa guerra civil gigantesca. Então, fizeram tudo de madrugada. E é por isso que nas notícias, na época, falavam que o povo acordou bestializado, ou seja, feitos de besta, com a proclamação da República. E é assim que acaba o Segundo Reinado. Eu espero realmente que vocês tenham gostado da nossa aula. Que nem eu falei, a aula de Segundo Reinado, ela é bem pesada, né? Ela tem muitos conteúdos. E realmente eu espero que vocês tenham gostado. Eu volto com vocês em algumas semanas para dar República Velha. Agradeço muito pela atenção de todos e desejo a todos uma boa noite.